quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, e logo no capítulo seguinte, João 16, versos de 1 a 4. Encontrou o texto aí na sua Bíblia? João 15, verso 18. Você pode se colocar em pé para acompanhar a leitura da palavra de Deus? Disse o Senhor Jesus: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Agora João 16, de 1 a 4. Disse Jesus: tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Podem se assentar, meus irmãos. Recentemente, eu ouvi uma declaração do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva dizendo que a situação do Brasil, desculpe, eu não estou falando de política, mas ele disse que a culpa de Bolsonaro estar no poder é dos pastores, tentando jogar o povo brasileiro contra os pastores. Não é fácil ser pastor, meus irmãos. Mas daí eu me lembrei de uma situação que ocorreu há muitos anos atrás em Cuba, quando Fidel Castro, líder revolucionário, assumiu o poder e destituiu Fidalgo Batista do poder, o presidente de Cuba na época. Ele entrou em Havana e mandou matar todos os pastores e evangelistas. E havia um pastor por nome de Hernandes, e Fidel Castro disse: Hernandes, você é um pregador de mentiras. Negue a sua fé nesse impostor Jesus Cristo, caso contrário eu vou matar você e toda a sua família. E Hernandes foi preso. Essa história que eu estou contando para você é verídica. Ele estava na prisão e no dia seguinte chegou um soldado com baioneta nas suas costas. Ele mandou ele se encostar na parede, olhando para uma janela na sua cela que dava para o pátio, e no pátio havia um paredão. E ele viu a sua filhinha de 3 anos de idade, com a mão para trás, amarrada e com uma venda nos olhos. E foi-lhe dito: Hernandes, renuncie a sua fé no impostor Jesus Cristo, ou a sua filha será fuzilada. E Hernandes começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Chorava. Preparar, apontar, fogo. A filha dele foi fuzilada. Trouxeram a sua filhinha de 5 anos de idade, mãos amarradas para trás, vendada. Hernandes, negue a sua fé no impostor Jesus Cristo, ou a sua filha também será fuzilada. E Hernandes, com lágrimas: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Preparar, apontar, fogo. A filha foi fuzilada. Trouxeram a esposa de Hernandes. E Hernandes já não se aguentava mais e na sua prisão ele gritou: Deus, eu não a suporto, não aguento mais, estou fraco. E a esposa ouviu. E aquela esposa gritou: Hernandes, não o negues, não o negues. E Hernandes, com uma força descomunal, começou a gritar e cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Tiraram Hernandes daquele lugar, sua esposa foi fuzilada e o colocaram no paredão.
Colocaram uma venda nos seus olhos. Ele diz: não, não quero venda. Eu quero contemplar o meu Senhor Jesus Cristo de olhos abertos. Preparar, apontar, fogo. Hernandes morreu. Eu acho que nós vamos encontrar muitos bons crentes lá no céu, não é? Pessoas que, no meio da perseguição, no meio do ódio, no meio do mundo, não negaram a sua fé em Jesus Cristo. No ano passado, 280 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo. No ano de 2021, segundo a missão Portas Abertas, 340 milhões de cristãos estão sendo perseguidos, massacrados e mortos em todo o mundo, e há um silêncio da mídia, como se essas pessoas fossem invisíveis. É um número bem maior do que a população do nosso país, não é verdade? 8 cristãos são assassinados todo dia no mundo, e ninguém fala nada. Estamos vivendo numa época em que temos liberdade de expressão, não é mesmo? Mas liberdade de expressão para quem? Para as minorias? Você pode ser acusado de racismo por fazer um comentário ou outro. Os evangélicos são racistas, os evangélicos são homofóbicos. Eu sou de descendência alemã. Eu tenho vários parentes no sul do Brasil. E eu tenho uma irmã de coração que se chama Maria José Angélica, que é mais preta do que você, viu, pastor? É mais escura do que muitos irmãos haitianos que têm aqui. E que bênção que é a Maria José, que crente. Criada conosco, minha irmã de coração foi criada junto. Que bênção. Os evangélicos não são racistas. Os evangélicos não são homofóbicos. Mas estamos vivendo no meio de um mundo cristofóbico. O mundo odeia Jesus Cristo. O mundo odeia os cristãos. O Senhor Jesus Cristo diz aqui em João 15:18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Sabe, quando os gregos utilizavam a palavra mundo, cosmos, eles estavam se referindo à beleza, à origem do universo. Quando o evangelista João usa a palavra cosmos, mundo aqui, ele está falando a respeito do presente século, o sistema atual de hostilidade, de rebelião contra tudo que pertence a Deus, que é representado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo usa a palavra mundo, ele está se referindo a pessoas incrédulas que deliberadamente rejeitam a graça salvadora que há em Cristo Jesus, que visa a restauração do ser humano, do homem todo, do homem na sua integralidade. Essa é a forma que Jesus usa a palavra mundo aqui. Então, de acordo com essas passagens bíblicas, nós vamos observar e aprenderemos verdades muito claras a respeito da relação do cristão com o mundo atual. Primeira grande verdade com a qual nos deparamos aqui é que o mundo odeia a Cristo. Repita isso. O mundo odeia a Cristo. Você tem dúvida disso? O mundo odeia Jesus. Em João 17:14, Jesus diz: e dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Se você abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, Isaías 53, verso 3, ali a palavra de Deus nos dá uma descrição sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui está uma descrição universal de toda a humanidade. A humanidade despreza o Senhor Jesus Cristo.
Cristo é desmerecido pelos homens, Cristo é desprezado, ou seja, o comentarista, teólogo Strong, no seu livro Teologia Sistemática, se referindo a esse versículo, ele diz: nós não estimamos ou não valorizamos o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre foi o grande rejeitado. Não fizemos dele caso algum, isto é, não vimos nele valor algum. Será que isso é verdade na nossa sociedade? Será que isso é verdade com relação a você? Será que Jesus Cristo e o seu evangelho têm valor para você ou não? Há muitas pessoas que hoje desprezam Cristo, a sua palavra, desprezam aqueles que são de Jesus, mas eu quero perguntar, será que você está me ouvindo agora? Quando se lembra dos seus pecados, você não experimenta nenhuma tristeza no seu coração? Quando você sabe que o que você fez não está certo, isso não causa nenhum constrangimento? Quando você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para o perdão dos seus pecados, isso gera o que no seu coração? Não causa tristeza saber que Jesus Cristo deu a sua vida por você? Quando você toma conhecimento na palavra de Deus de que um dia nós compareceremos diante de Deus para julgamento, será que isso não causa nenhum temor no seu coração, nenhum receio? Há pessoas que vivem como se nada disso fosse verdade ou um dia venha a acontecer. Mas a verdade é que um dia tudo isso vai acontecer. E para alguns será tarde, muito tarde. A verdade é que o mundo odeia Cristo, porque Jesus declara que as obras do mundo são más. João capítulo 7, verso 7. Agora, se o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno de mais ou menos 3 anos e meio na face da terra, ele tivesse se adaptado às filosofias, à mentalidade, ao estilo de vida, aos costumes das pessoas da sua época, certamente Jesus seria muito bem visto e valorizado por todos, não seria? Jesus não teria nenhum tipo de conflito com os líderes políticos e religiosos da sua época. É interessante que se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, a palavra de Deus nos diz a opinião do Senhor Jesus Cristo sobre as pessoas religiosas daqueles dias. É interessante que Jesus constantemente tratava com muita dureza os religiosos, não tratava? Jesus os chamava de hipócritas. Hipócritas. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas demonstravam interesse nos ensinamentos de Jesus, eles observavam a vida de Jesus, acompanhavam o que Jesus ensinava, só para criticar, só para encontrar algum defeito, para acusar o Senhor Jesus. Eles não estavam interessados na vida eterna, no perdão, na salvação. Na verdade, eram pessoas cheias de inveja, de ciúmes, porque a fama de Jesus no meio do povo era muito grande. As multidões seguiam o Senhor Jesus Cristo por causa dos milagres que Jesus fazia, por causa das palavras de poder e de autoridade, porque aquelas pessoas necessitadas vinham até Jesus Cristo com os seus doentes e enfermos, os seus endemoniados, e Jesus Cristo atendia a todos. E a multidão ficava admirada, seguia Jesus. E os religiosos cheios de ódio no coração. Jesus Cristo, no chamado Sermão da Montanha, ele se levanta também contra a filosofia do Império Romano. Ele mostra que o Evangelho é diferente. O reino de Deus é diferente do reino do mundo. E com isso o Senhor Jesus Cristo, ele
com a sua mensagem, não foi simpático à sociedade da época, não foi simpático aos seus contemporâneos. E eu quero que você olhe aqui para mim agora. Olha aqui, ouça o que eu vou dizer para você. O conflito que Jesus enfrentou com a sociedade daquela época é o mesmo conflito que a igreja sustentará até o dia glorioso, quando a igreja será arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja vai enfrentar conflitos e precisamos estar preparados para o conflito. Só que a nossa luta, as nossas armas são diferentes das armas do mundo, não é? As nossas armas são espirituais, por isso que o joelho tem que melhorar, tem que dobrar os joelhos, tem que buscar a Deus em oração, tem que se debruçar sobre a palavra de Deus, ler a Bíblia, se fortalecer no Senhor, no Espírito do Senhor. E a segunda verdade que Jesus nos ensina na sua palavra é que o mundo odeia os verdadeiros cristãos. Jesus diz, João 17, verso 14 e 15, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mundo odeia os cristãos, porque eles não participam das suas obras, porque não temos uma mentalidade mundana, porque nós não temos os costumes do mundo, porque nós não temos o estilo de vida do mundo. Mas, meus amados irmãos, o mundo odeia os discípulos de Cristo, os verdadeiros cristãos, os crentes em Cristo. Agora, aqueles que não são verdadeiros cristãos, eles são bem aceitos pelo mundo. E como tem muita gente assim, não é? Eu conheço, eu frequento a igreja, mas a mensagem que transmitem não é a mensagem do Evangelho de Jesus. A vida que possuem no meio da nossa sociedade não é uma vida que serve de exemplo de vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E essas pessoas, elas são bem aceitas, elas são aplaudidas. Jesus pediu para que os verdadeiros discípulos fossem guardados do mundo, fossem preservados do mundo, porque o mundo, ele procura nos tragar, não procura? O mundo tem muita coisa bonita. Eu digo para você, nós devemos aproveitar as coisas boas, que não causem nenhum constrangimento a nós, nenhum comprometimento à nossa fé. Tem muita coisa boa no mundo que nós podemos desfrutar, não é? Mas sem participar das obras do mundo. Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, fossem livres do mal. A palavra mal aqui é melhor aplicada por maligno, que o Senhor os livre do diabo, do maligno mesmo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O maligno, meus irmãos, é um inimigo real. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz que o Deus com D minúsculo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que o diabo faz? Cega o entendimento. Muitas pessoas estão cegas, elas estão vendo, mas elas não estão enxergando. Há como que uma venda nos seus olhos, tudo está obscurecido, você mostra a verdade, mas eles não conseguem enxergar, os seus ouvidos estão tapados para ouvir, não conseguem entender o que é dito. E Paulo diz em Efésios 6, verso 11, que devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele arma ciladas, armadilhas.
O apóstolo Pedro, 1 de Pedro 5, verso 8, ele diz assim: vigiai e orai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então Jesus ora: livra-os do mal, do maligno, do diabo. Jesus orou por mim, orou por você. Jesus orou pela igreja. Jesus orou pelos crentes em Cristo. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Em Hebreus 7:25, vivendo sempre para interceder por nós. Estamos guardados, meus irmãos, protegidos, mesmo vivendo no mundo mal. Então convém recordar as palavras do Senhor Jesus, para que nós não nos surpreendamos em momento algum pelo desprezo dos homens àqueles que são do Senhor Jesus Cristo. Já foi desprezado alguma vez? Já foi rejeitado? Já foi zombado por causa da sua fé em Jesus? Eu quero dizer para você que se você tem sido desprezado, rejeitado pelo mundo, escarnecido, você está em excelente companhia. Jesus foi zombado, escarnecido, cuspido, maltratado, e ele morreu ainda por nós, por amor de nós. O nosso sofrimento não é nada comparado ao sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós, os crentes, quisermos seguir uma mentalidade mundana, o estilo de vida do mundo, nós não vamos passar por momentos difíceis, não. Uma vida de facilidade. Aliás, o inimigo, ele nem se importa com aqueles que já são dele, né? Já está mesmo nas mãos dele, e ele entrega essas pessoas aí ao estilo de vida que querem viver. Abra sua Bíblia em João 16, verso 20. Aqui é uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que fala a respeito do sofrimento dos justos. E Jesus diz assim: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O Senhor Jesus Cristo não somente afirmou que o cristão é odiado pelo mundo, como também que o sofrimento dos justos, dos crentes, é motivo de alegria para o mundo. Estranho isso, não é? Mas o mundo se alegra com os sofrimentos daqueles que são de Jesus. Terceira verdade: o mundo tem como príncipe o diabo. João 14:30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Agora vamos para o final da Bíblia, 1 de João 5, verso 19, abra lá a sua Bíblia. É interessante o que diz aqui o apóstolo João. Ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Repita comigo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Você peca? Você já nasceu de novo? Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Melhor traduzido, não vive em pecado. E olha o que ele continua dizendo: mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Repita comigo: e o maligno não lhe toca. Como é bom pertencer a Jesus. Olha só, o maligno não tem poder sobre a sua vida, porque você pertence a Jesus. Agora, se alguém ainda não é crente em Jesus, está desprotegido. O mundo tem como príncipe o diabo. Encontramos na Bíblia dezenas de textos que nos falam que o senhorio do diabo sobre o mundo é abundante e contundente na face da terra. Eu quero que você recorde comigo que quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem como coroa da criação.
Deus deu ao homem o domínio sobre toda a criação divina. E o homem se tornou representante de Deus no mundo. Que honra, não é verdade? Mas quando o homem desobedece deliberadamente a palavra de Deus e faz a vontade de Satanás, ele entrega de mãos beijadas o domínio da criação nas mãos de Satanás. E não somente isso, toda a criação e a raça humana passou a pertencer a Satanás. É por isso que o mundo jaz no maligno. É por isso que aquelas pessoas que não têm Jesus, elas são do diabo. Sim, pastor, você está querendo me dizer que aquela menina bonitinha da minha faculdade, loirinha de olhos verdes, aquela Miss, parece uma Miss Brasil, que eu estou encantado por ela, se eu me casar com ela, eu vou me casar com uma filha das trevas, uma filha do diabo? Vai. A menos que ela se converta a Cristo. O mundo jaz no maligno. A raça humana está nas mãos do maligno. Em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo exigiu de Jesus adoração, não foi? E ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele mostrou os reinos do mundo ao Senhor Jesus. Porque tudo isso me foi entregue. O diabo não estava mentindo quando disse isso. Tudo realmente foi entregue a Satanás pelo homem. Ele estava disposto a dar tudo isso a Jesus, para que Jesus evitasse a cruz, em troca de adoração. O mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus Cristo, Ele está consciente de que o inimigo está dominando como dono deste mundo. Você está consciente disso? Você percebe as coisas acontecendo? Você percebe o comprometimento de muitos religiosos com o inimigo? As coisas estão bem evidentes. Eu vim do catolicismo romano. Quantos vieram do catolicismo romano aqui? Não é verdade que em outro tempo até os católicos eram diferentes e pareciam mais crentes do que muitos crentes hoje? Agora você vê o Papa aprovando casamento gay e outras coisas mais. Aí você olha para a Bíblia, onde é que está isso na Bíblia? Você vê um Papa progressista, esquerdista. Eu estou enganado ou só eu que estou vendo isso? Não estou me levantando contra o Papa aqui também. Eu quero que você veja as evidências. O mundo jaz no maligno. Então, meus irmãos, por outro lado, há muitas pessoas que hoje, até membros de nossa igreja, que estão com um pé na igreja e estão com outro pé no mundo. É comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: eu não tenho tempo para a igreja. Eu não tenho tempo para tantos cultos na igreja, eu tenho que trabalhar, eu tenho responsabilidades, é a família, é o dinheiro. Quem é que vai pagar as minhas contas? O pastor? A igreja vai pagar as minhas contas? Eu não tenho tempo para esse negócio de igreja. E há crentes que dizem: eu não tenho tempo, é o meu filho, é a minha família. Se Deus tirar a sua família, como é que vai ser, hein, cidadão? O meu bebê, se Deus tirar o bebê. Ainda bem que Deus é amor, não é? Você percebe? Crentes mundanizados. Todo aquele que se tornar amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Nós lemos aqui. Quem é seu amigo? Você é amigo de Jesus? Ou você é amigo do mundo? Quantas e quantas vezes nós oramos para que Deus abençoe o crente, para que ele consiga um bom emprego, sustento da sua família. Ele consegue um emprego, nunca mais aparece na igreja. Viajando.
Me diga uma coisa aqui. Você já foi no shopping e você encontrou crente no shopping? Em plena pandemia? Você já viajou e encontrou? O crente está viajando. O crente vai em todos os lugares, mas não vai na igreja. O que é que está acontecendo? Ou o que é que está faltando? 1 de João 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, a mente e o coração estão preocupados apenas com coisas terrenas. Satanás engana a mente e o coração com o mundanismo, fazendo o pecador perdido buscar as coisas terrenas. Pensar nas coisas que são terrenas. Porém, nós devemos recordar que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Repita comigo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para desfazer tudo isso. Jesus Cristo, ele veio para destruir as obras do diabo, e isso inclui a redenção de toda a criação, Romanos capítulo 8, e a redenção de toda a raça humana também. Jesus veio para salvar, para livrar. Quarta verdade. O mundo é amado por Deus, apesar de toda a maldade contra Deus, de toda a rebelião contra Deus, de toda a oposição da humanidade contra Deus, Deus ama a humanidade. Deus ama cada pessoa, meus irmãos. Deus ama você. Deus se importa com a sua vida. Por isso Jesus diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Jesus, quando se refere ao mundo, ele está falando de pessoas. Deus ama as pessoas. Deus ama cada uma delas. Alguém já disse que se toda a Bíblia se perdesse e restasse apenas esse único versículo, João 3,16, haveria escritura suficiente para a salvação de qualquer pecador perdido. Porque esse versículo mostra a existência de Deus. Mostra o grande amor de Deus pelo pecador, fazendo uma doação impressionante. Ele deu o seu Filho unigênito. Mostra que a fé é individual, é pessoal, para que todo aquele que nele crê. Mostra que o homem que não crê estará sem vida eterna, e que aquele que crê tem a vida eterna, não vai perecer. Escritura suficiente para a salvação. Sabe, no livro Por que Deixamos a Batina, diversos ex-padres compartilham que seria bom você ler esse livro. Editora Saraiva, talvez você encontre ainda esse livro. Por que deixamos a batina? E diversos ex-padres compartilham o dilema deles que, enquanto padres, o que mais os incomodava era a incerteza de salvação. Porque, embora fossem muito religiosos, eles não tinham segurança de perdão e de salvação. E eu conheci um desses padres, José Dornelas. Olha o que acontece. José Dornelas era padre em uma pequena cidade no estado de Minas Gerais, e uma beata da sua igreja entregou para ele um livro do ex-padre Aníbal Pereira Reis. Já ouviu falar desse padre? E, se eu não me engano, o título do livro era A Missa. Esse padre escreveu dezenas de livros, e aquela beata falou: olha o que esse homem fala, que é ex-padre, está falando sobre a missa. Aí aquele padre, o José, começou a ler o livro, anotou o endereço do ex-padre Aníbal e começou a se corresponder com ele com cartas, confrontando o padre Aníbal, e o Aníbal só deixava versículos bíblicos para ele. O que aconteceu com José? Se converteu. Não posso ser mais padre, disse para o bispo, e ele começou a ser perseguido. Fugiu para o Mato Grosso do Sul. Foi para onde? Fátima do Sul.
homem culto, virou professor de teologia no Seminário Batista Ana Wallerman, no Mato Grosso do Sul. Encontrou uma crente, loirinha, bonitinha, essa aí pode, viu? Se casou com ela, e ela estava grávida. Ele falou assim: pastor Carlos, eu vou pedir um favor para você. Você pode entrar no centro cirúrgico e fotografar o nascimento da minha menina? Eu falei: rapaz, e eu? Eu falei: não, eu não tenho coragem, eu vou desmaiar. E eu fui lá e tirei fotos do nascimento daquela criança. Que alegria! Salvo por Cristo Jesus, casado, pai, ganhamos um excelente professor de teologia, de grego, mas ele não era salvo. Estava preso à escravidão da religiosidade. E teve o seu encontro com Jesus. Como que Jesus é maravilhoso, né? Deus é bom, meus irmãos. Mais tarde, lá na frente, João vai mencionar quem é Deus. Em 1 João 4,8 ele diz assim: Deus é amor. Repita comigo. Deus é amor. E se você pegar João 3,16 e complementar com 1 João 4,8, você vai ver que Deus não apenas ama, Ele próprio é amor. É próprio do caráter de Deus amar. Deus ama as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa pode ser salva, basta crer em Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Então Deus fez a parte dele e espera que façamos a nossa. Ou seja, deixe o Espírito Santo de Deus derramar do amor de Deus no seu coração. Romanos 5, verso 5. Creia em Jesus Cristo para que você receba essa vida abundante e eterna que Jesus oferece. João 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, diz o Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir esta mensagem dizendo para você que apesar do mundo odiar a Deus, Deus ama o mundo. O Deus do céu demonstrou o seu grande amor ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para o perdão dos nossos pecados e a bênção da nossa salvação eterna. Que grande amor, não é? E nós também devemos amar o mundo. Sim, devemos amar o mundo sem participar dos seus costumes, do estilo de vida, da mentalidade do mundo, e proclamar a mensagem do Evangelho, dando um bom testemunho através de uma vida transformada pelo poder de Deus. Deus abençoe você, para que você seja conhecido como um verdadeiro cristão. Mas saiba que se você se tornar um verdadeiro crente, você vai ser amado por Deus, você vai ser amado pelo povo de Deus, mas será odiado pelo mundo. Deus o abençoe grandemente.